Olá, bem-vindos a mais um programa A Arte da Guerra, como sempre com o embaixador Francisco Seixas da Costa, a quem começo por perguntar, como primeiro tema do programa de hoje, como é que viu a tremenda confusão, diria eu, que durante a semana inteira aconteceu em volta das presidenciais italianas, para finalmente, e penso que são os dois fatores mais importantes. Finalmente, por um lado, os italianos, ou os 1009 italianos que elegeram o Presidente da República, não conseguiram eleger Mário Draghi e elegeram alguém que pretendia estar de saída. Como é que viu esta alucinante semana em Itália? António, devo dizer que com alguma preocupação eh, eh, pelos efeitos que este debate, que acabou por resultar na recondução do presidente, que já lá estava há 7 anos, e que relutantemente aceitou continuar, por uma questão quase de patriotismo, tendo em atenção a conflitualidade que se tinha criado para a Claro. gestação do seu sucessor. E para o poder não cair na rua, como se costuma dizer, em locais mais difíceis. É verdade. E Mattarella, o que é que acabou por, tal como já tinha acontecido no passado com o Napolitano, decidiu continuar, apesar da sua idade e apesar da circunstância de ter dito muito claramente que não estava disponível para fazer um outro mandato, e a lógica destes mandatos longos é de que não sejam renováveis. A ideia, não há nada na lei que diga que não, mas há um espírito que está subjacente à Constituição e à prática dessa Constituição, mas já foi, como digo, uma vez violado, também por pressão pública, no tocante a Giorgia Napolitano, e agora Mattarella foi obrigado a fazer isto. Mas o mais grave de tudo isto, e é a preocupação que está subjacente a isto, é que houve durante umas semanas a ideia de que Mário Draghi, o atual primeiro-ministro, o antigo presidente do Banco Central Europeu, figura que tinha sido escolhida por um esmagador, largo e até, eu diria, quase estranho consenso naquilo que é sempre a borbulhante vida política italiana, alguém que tinha atrás de si todo um passado muito positivo, uma imagem europeia muito importante, que estaria a ser jogada, em primeiro lugar, para garantir que a Itália aparecia como recipiente de uma grande ajuda europeia que aí vem. A Itália é o maior recipiente da ajuda dos programas de assistência da União Europeia, e dava uma grande confiança, tendo em atenção que a confiança do exterior face à política italiana não é normalmente grande. Mas Draghi dava essa confiança. E deu. E não só isso, e deu uma imagem da Europa, deu uma imagem da Itália na Europa bastante positiva. E, portanto, tudo parecia normal, até ao momento em que se põe o problema dos mais 7 anos, e Draghi, com alguma, eu diria, com algum interesse, terá dito: eu gostava de acabar a minha carreira de Presidente da República. E é então nesse momento que se dá conta que aquilo que é a esmagadora coligação, quase consensual, que levou o Draghi ao Quirinal, de repente se esburou. Esmorou. E mais do que isso, e entra numa conflitualidade imensa, que acabou por minar, curiosamente, para um resultado que é igual a zero, isto é, a recondução do presidente, acabou por minar todo digamos, o ambiente de bem-estar e de diálogo que havia dentro da coligação. No meio E, disto portanto, tudo. coloca o próprio executivo em perigo, ou seja, Mário Draghi pode ser afastado do lugar da presidência, já foi afastado do lugar da presidência, mas pode também deixar de ter interesse em continuar como primeiro-ministro. Porque agora põe-se o problema de saber se as condições, digamos, de diálogo que Claro, existiam, permitiam que Draghi ali estivesse, se mantêm depois de uma semana ou 15 dias de intrigalhada completa, muito à italiana, vamos ser claros, muito naquilo que claro. é a tradição da política italiana. No meio disto tudo, há um episódio, eu diria, entre o triste e o burlesco, que foi a tentativa de Silvio Berlusconi de se apresentar à presidência. Silvio Berlusconi gostaria de ter acabado a sua carreira em Presidente da República de Itália. Resta saber se a Itália merecia isso ou não, de qualquer maneira o No assunto. final destes 15 dias, aparentemente merecia mesmo isso, não é verdade? Não sei, eu devo dizer que acho que há uma sabedoria
quase sempre resulta das discussões na política interna italiana e, no fundo, há uma grande sabedoria. Mas a sabedoria também passa pela circunstância da Itália ter sido dirigida por pessoas como Silvio Berlusconi, que é uma figura um pouco estranha e é uma figura que, digamos, não marcou pela imagem aquilo que é, digamos, o prestígio da Itália no plano internacional, para fazer um understatement. Mas Berlusconi aparentemente está doente, teve problemas de saúde e, portanto, isso não lhe permitiu concorrer. Se tivesse concorrido, seria mais um fator a agravar esta situação. Portanto, agora vamos esperar. Vamos esperar para saber se as águas amansaram e se Mário Draghi consegue digamos, garantir ou recuperar aquilo que era a estabilidade no debate interno que lhe estava subjacente, mas nós sabemos hoje que na vida política italiana as coisas estão a mudar. Apareceu agora um partido anti-vacinas, esse partido anti-vacinas já tem 8% e retira esses votos dos partidos mais à direita. Portanto, há uma mudança grande e há, digamos, um recuo tático dos grandes partidos italianos, seja o Cinco Estrelas, que é o maior partido, seja o Partido Democrático, que era, enfim, que é, no fundo, é remanescente daquilo que era o próprio Partido Comunista no passado italiano. Depois há todas as formações de natureza centrista, etc., que estão ali mais ou menos calmas e digamos, estão federadas pelo prestígio da Draghi. Veremos se Draghi consegue prolongar esse prestígio. De alguma maneira, esse prestígio que está subjacente a Mário Draghi conseguiu agregar em seu torno esse centro e esse centro-esquerda de que o embaixador fala, mas o certo é que entre o Partido Democrático e o Itália Viva de Mário Renzi parece ter, como acontece com alguma frequência, parece ter havido algum choque de ideias e talvez não seja fácil o centro e o centro-esquerda manter-se alinhado com o Mário Draghi. Provavelmente, eu diria que as ambições pessoais também não são de excluir em relação a isto. Nós temos figuras como o Renzi, como o Letta, como o Conte, mas também como Salvini, mais à direita e que tem estado sossegado, mas que, por exemplo, nestas eleições era favorável a que fosse uma mulher a Presidente de Itália. E, portanto, tudo isto acabou por criar, eu diria, para utilizar uma expressão shakespeariana, tanta coisa para nada. Quer dizer, Exato. no fundo, ao renovar-se o mandato de Mattarella, fica claro que foi um debate inútil. Mas também convém dizê-lo, Mattarella muito provavelmente não ficará até ao fim do seu mandato. Pois Ele claro. próprio terá dito, a ideia é que, criadas as condições num determinado momento, ele sairá. Nesta fase, provavelmente, é o pior momento, tendo em atenção não só o plano de recuperação europeia, como também a situação da pandemia, que continua, apesar de tudo, ser, digamos, a grande questão que está a marcar o mandato de Draghi. Isto num tempo internacional de turbulência, como já falaremos, nomeadamente no plano europeu, em que a própria Itália tem aí um papel. Ainda há horas, a Itália monitorizava os barcos russos, os navios russos que passavam pelas suas costas e, portanto, tem um papel aí no quadro da NATO num momento de grande tensão. Nesta altura, uma ruptura de natureza governativa seria a pior notícia para a Itália. Dá a ideia que os países do Sul resolveram, na mesma altura, entrarem em crise política, a Itália com as presidenciais, noutros sítios, creio que em Portugal, com outras eleições. Acha que a pandemia, o combate à pandemia e a gestão parcimoniosa, espera-se, dos 200 mil milhões de euros da bazuca italiana serão suficientes para Mário Draghi se manter no lugar que ocupa como primeiro-ministro? António, o problema do dinheiro e das verbas extraordinárias, não há pena dizê-lo, que a Europa dedicou à pandemia e com que reforçou a posição dos vários países, é que essas verbas, o seu efeito prático naquilo que é a vida das pessoas,
demorará o seu tempo a funcionar e a expressar-se. E, portanto, quer na Itália, quer em Portugal, quer noutros países. E, portanto, vai ser difícil. À partida dir-se-á, os governos que têm este instrumento, este cheque e esta capacidade agora de atuar vão ter até vantagens nesse aspecto, em termos da sua ação e do modo como os cidadãos podem ver essa sua ação. Mas isto são coisas a prazo, e nós, por exemplo, vimos que no caso, onde estava a falar do sul, na Grécia, por exemplo, nós estamos a assistir, por exemplo, a uma moção de censura colocada por Tsipras contra o governo de Mitsotakis. Nós estamos, portanto, as coisas não estão a mexer, porquê? Porque o ambiente marcado pela pandemia e a insatisfação social e as consequências de natureza prática na vida das pessoas continuam muito fortes, quer dizer, e portanto há países em que as coisas estão melhor, há países em que as coisas estão, mas a pandemia continua a ser o pano de fundo que marca a situação da generalidade dos países da Europa, e enfim, desde logo, começando em Downing Street e nos seus parques. Exatamente. Muito bem, vamos fazer aqui o primeiro intervalo. Voltamos já de seguida com o segundo tema do programa de hoje. Até lá, obrigado.